uma bela vitória aí, inclusive conquistada com a ajuda aí da população de Santa Maria. O segundo turno, o governador Eduardo Leite venceu em 37 das 39 cidades de cobertura da região central. Sem dúvida nenhuma, foi uma vitória muito ampla aqui na região. Com certeza, foi realmente uma vitória significativa aí que em Santa Maria nós fizemos 94.609 votos, 60,71% do eleitorado local. Somos muito gratos aí aos gaúchos, quase 3.700.000 gaúchos que escolheram a nossa candidatura para governar o estado. Mas, claro, também muito respeito. E aqueles que não escolheram a nossa candidatura têm todo o direito de fazê-lo, essa opção, dentro da democracia, e nós, todo o dever, não é, de governar para todos. Vamos ter um governo aí que vai ser o mais amplo possível para que todos os gaúchos sintam-se contemplados dentro das nossas possibilidades com as ações, né, do nosso governo. Essa é a orientação do governador Eduardo e minha, e nós vamos seguir a risca aí desde o processo de transição até o último dia do próximo governo. Deputado ainda, né, até assumir em 1º de janeiro, ainda deputado estadual. O senhor, quando foi pré-candidato a governador, o senhor foi um dos poucos que defendeu o regime de recuperação fiscal, porque a maioria dos pré-candidatos eram contrários ao regime de recuperação fiscal aí para reequilibrar as contas do Estado e retomar o pagamento da dívida com a União. Lhe pergunto, mas o Estado não vai ficar um pouco limitado para investir, já que há restrições impostas pelo regime de recuperação fiscal? Já que tu sabes que esse assunto virou meme, né, no segundo turno, porque o nosso adversário que tanto se opunha ao regime de recuperação fiscal, por sinal, o regime de recuperação fiscal, quero lembrar, é um acordo entre a União Federal e o Estado do Rio Grande do Sul. O governo federal, através do presidente Bolsonaro, assinou o regime de recuperação fiscal junto com o governador do Estado. Então, o governador Eduardo Leite, portanto, totalmente simétrico aí e proporcional à responsabilidade de cada ente federado no acordo. Ambos têm que assinar, concordar com o acordo. E, embora criticado pelo nosso adversário, quando confrontado a ter uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, até agora não se sabe qual seria essa alternativa que o nosso adversário no segundo turno estava defendendo, porque acho que se revela que não há alternativa razoável, né? A alternativa seria não aderir ao regime. O que acontece no day after, no dia seguinte? Nós teríamos que voltar a pagar a dívida cheia com a União. Isso daria um impacto de 5 bilhões de reais nas nossas contas públicas, obviamente desorganizando completamente e colocando em risco o nosso equilíbrio fiscal, equilíbrio financeiro. E o regime de recuperação fiscal nada mais é do que a possibilidade do Estado voltar a pagar a dívida com a União, mantendo as contas em ordem. E é isso que vai possibilitar os investimentos acontecerem, porque os investimentos só acontecem que nem na nossa casa, né? Quando a gente tem recursos para poder pagar as contas básicas, tá? Ou depois de que essas contas estão organizadas e pagas, em fazer investimento, em reformar a casa, em comprar algum produto, algum bem de consumo novo, trocar de carro, viajar no final de semana e assim por diante. Da mesma forma aqui no Estado. O Estado tem que ter dinheiro, para pagar as suas contas, o salário dos servidores, o custo da máquina pública, que coloca as viaturas das forças de segurança na rua, que faz com que os serviços públicos na área da saúde, da educação, possam prosperar. E 2, depois de feito isso, ter dinheiro para poder investir em rodovias, em aeroportos, em portos, em escolas, em hospitais, no sentido de aprimorar a sua estrutura e os seus serviços. É exatamente assim que nós vamos tratar o próximo governo, da mesma forma. E o regime de recuperação fiscal, ele possibilita com que a gente volte a pagar a dívida com a União, porque isso não tinha uma opção em não pagar a dívida. Se tivesse a opção, nós já tínhamos optado por não pagar, próprio, mas não é o caso, né? Nós temos contratos vigentes no Brasil com foco nessa questão da dívida, e o Estado do Rio Grande do Sul não é o único devedor à União. A União também tem dívidas com o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, que junto com o Estado do Rio Grande do Sul somam aí 77% do valor de dívidas de entes federados com a União. Então,
por óbvio, não é uma opção não pagar. Se não é uma opção não pagar, a opção que temos é voltarmos a pagar de maneira escalonada, né? Numa escadinha, onde todo ano a gente tem que adimplir, pagar um pouco mais. E durante esse processo de 9 anos, então, as contas estarem num processo de consolidação, né, de maior solidez no que tange ao seu equilíbrio. É isso que é o regime de recuperação fiscal, explicando assim sucintamente, e que todos os adversários que eram contrários não apresentaram uma proposta clara para poder substituir. Então, ficou claro no segundo turno, virou meme, piada nacional, exatamente por isso, né? Porque o adversário não conseguia dizer qual é a sua alternativa ao regime de recuperação fiscal. Então, estamos convictos que esse é o caminho mais difícil, dificultoso, né, do ponto de vista da responsabilidade com as contas públicas, mas, ao mesmo tempo, com maior condição de, no médio e no longo prazo, termos um Estado que possa, cada vez mais, ter condições financeiras de fazer frente aí às demandas da sociedade gaúcha. Porque ele impõe, inclusive, restrições a concurso público, inclusive tipo, para policiais, sim, professores, né? O Estado vai ter que ter dinheiro para poder fazer concurso e contratar pessoal. Pois é, mas aí como é que seria o diferente, né? Fazer concurso sem ter dinheiro para pagar o salário dos servidores? Não pode, tem que ter dinheiro para pagar as contas do Estado. Não podemos dar aumento salarial acima da capacidade de pagamento do Estado, não podemos criar dívidas do Estado, seja de qualquer natureza, que não possam ser pagas dentro da nossa capacidade fiscal, não podemos contratar pessoas a mais do que podemos pagá-las, são coisas bastante razoáveis, né? São rígidas as regras, mas são regras que impõem uma situação que vai perenizar, ou seja, vai continuar, vai dar continuidade de longo prazo a esse equilíbrio financeiro que nós alcançamos a duras penas, né? Então, nós podemos repor policiais? Podemos repor policiais dentro da condição fiscal do Estado, sempre que houver necessidade de reposição das forças, e que isso vai acontecer logo no ano que vem. Já vamos ter um cronograma de chamamentos de policiais civis, de bombeiros, de policiais militares dentro dos concursos já abertos, que esse próprio governo abriu. Nós vamos continuar chamando no ano que vem e nos anos seguintes, sem dúvida alguma, em especial nas áreas essenciais que a população precisa do Estado. E com isso, observando essas regras, ter condições de remunerar esses profissionais que vão se somar às forças do Estado, a fim de que eles possam receber seu salário em dia, que é o mínimo que se faz quando tu contrata uma pessoa, seja na iniciativa privada ou no setor público, ele tem que ser remunerado pelo serviço que presta, né, aquela instituição, seja uma empresa privada ou pública, como falei. E no Estado do Rio Grande do Sul não pode ser diferente, então é exatamente nesse sentido que iremos trabalhar nesse próximo período. E neste primeiro ano ainda tem uma dificuldade a mais, que o Estado tem uma projeção de 3,7 bilhões de déficit do orçamento em função da redução da arrecadação do ICMS e dos combustíveis. Sim, isso é verdade, mas nós estamos convictos, né, que o Congresso Nacional, tendo legislado, vamos ter o ressarcimento, a compensação das perdas de receitas que foram impostas pelo Congresso Nacional na queda da alíquota em especial do combustível. Então, nós teremos diálogos aí com o governo federal eleito, né? O governador Eduardo, inclusive, irá a Brasília nessa quarta-feira. Não se sabe ainda se vai falar com o presidente eleito, mas já estamos, né, começando a conversar com o governo eleito, na medida em que pretendemos, junto com os outros estados brasileiros, recebermos as compensações dessas perdas de receitas que tivemos aí em virtude de leis federais. Então, o Congresso Nacional, legislou no sentido de cair a carga tributária, né, que nós também temos acordo, mas nós queremos a compensação, que é o que está previsto, inclusive, em lei. Tá? E em havendo a compensação, nós podemos ter ainda déficit orçamentário, mas não teremos déficit financeiro, porque do ponto de vista financeiro, o Estado estará de novo equilibrado em 2023, haja visto aí todas as ações que fizemos nos anos anteriores e que resultaram nessa possibilidade de equilíbrio das contas públicas, que é tão importante para poder manter as contas em dia e também as obrigações estarem em dia na medida do possível e fazer investimentos para melhorar a vida das pessoas durante o período do governo. Vice-governador Gabriel Souza, um questionamento em relação ainda na parte das finanças.
Dois assuntos, duas temáticas que foram bastante polêmicas e inclusive foram tratadas durante a campanha. Assunto Corsã, assunto Banrisul. Corsã, o martelo está batido, de fato será privatizada e por outro lado o Banrisul de fato não será privatizado? O Banrisul está fora do nosso radar de privatizações, né? Um compromisso assumido pelo governador Eduardo e por mim na campanha. Nós não encaminharemos o banco à privatização, haja visto aí esse compromisso, e vamos, ao contrário disso, fortalecer o Banrisul como banco público, fazendo com que seja utilizado cada vez mais seus potenciais, em especial essa grande rede de agências bancárias que cobre todo o interior gaúcho, e vamos fazer o banco ser cada vez mais promotor do desenvolvimento através de linhas de crédito para o agronegócio, que já foram ampliadas nesse último governo, e também para pequenos e médios negócios, para poder fortalecer cada vez mais a nossa economia. E no que tange a Corsã, bom, a Corsã tem, de fato, uma situação diferente, porque tem uma lei federal que chama-se Marco Regulatório de Saneamento, que é uma lei que, aprovada pelo Congresso no ano 2020, ela praticamente impede, não é, ou inviabiliza a existência de estatais, no modelo como era concebido anteriormente a ela, nos estados de saneamento. As estatais de saneamento vão, com o processo do tempo, provavelmente sendo substituídas pela iniciativa privada devido a essas novas regras federais. Salvo, no melhor juízo, salvo se houver mudanças novamente nessa legislação, esta é a regra que o Congresso Nacional aprovou e que vige hoje no Brasil. Então, dentro desse contexto, a Corsã teve o seu processo de privatização encaminhado, foi aprovada pela Assembleia Legislativa e agora está nos trâmites de leilão na Bolsa de Valores, que pretende se fazer até o final deste ano. Em acontecendo, a Corsã então já ingressará no próximo governo privatizada, e o próximo governo, que é o governo que assumirá dia 1º de janeiro de 2023, a qual fui eleito vice-governador junto com o governador Eduardo Leite, já não terá mesmo a companhia entre os seus ativos e ela estará em mãos da iniciativa privada. Não acontecendo até lá, nossa pretensão é continuar o processo de privatização e finalizar aí até o primeiro trimestre do ano que vem, com a expectativa de chegarmos até a vendê-la antes disso, até o final deste ano de 2022. O senhor conhece muito bem a Assembleia. Vai dar para construir uma base sólida, como o governador Eduardo Leite construiu no primeiro mandato, inclusive muito com a sua ajuda aí quando foi presidente da Assembleia, até para votar medidas que eram amargas, antipáticas perante a população e que foram aprovadas justamente por ter uma base ampla? Sim, eu entendo que sim. Temos aí, primeiro, né, um respeito muito grande pelo legislador eleito, né? Eu estou na Assembleia enquanto deputado até o final deste ano, vou conviver ainda com os colegas aí até o final deste ano como parlamentar, como membro do parlamento. Aliás, pesquisando aqui a história do Rio Grande do Sul, me parece que sou o primeiro vice-governador eleito parlamentar, oriundo do parlamento, diretamente da Assembleia Legislativa. Então, acho que vou ter uma facilidade aí de ajudar o governador Eduardo e o governo a se relacionar com a Assembleia. Fui presidente da casa, líder do governo, líder da bancada, aqui todos os espaços importantes aí que ocupei nos últimos 8 anos, vão servir para me dar maior condição política, né, de me relacionar, ajudar a me relacionar e ajudar a relacionar o governo com o Poder Legislativo. Então temos um profundo respeito com todos os parlamentares, seja de que partidos forem, e temos amplitude política para conversar com os setores eleitos, porque com o nosso método de fazer política, que é um método do diálogo, do respeito, né, ou seja, de favorecer o ambiente democrático da discussão política, respeitosa, né, amistosa, sem ofensas pessoais, sem agressões, sem preconceitos, nos possibilita, de fato, ter um diálogo. E a nossa expectativa, sim, é de ter um forte apoio na Assembleia, não sei precificar, não sei quantificar o número, né, de votos que teremos, mas sei que essa quantidade de votos certamente vai ser aí suficiente para, pelo menos é a nossa expectativa, para aprovar os projetos que precisaremos aprovar, embora, né, já tenho também que adiantar que a agenda de grandes reformas, mais polêmicas, mais profundas, que foram realizadas nos últimos 8 anos, não se vislumbra essa agenda para os próximos 4 anos nessa intensidade. Então,
vamos ter pautas mais amenas, né? Essa é a nossa expectativa, sem prejuízo a eventualmente ter uma polêmica ou outra, que também é do jogo democrático, mas não temos aí nenhuma pauta extremamente polêmica no nosso radar aí para os primeiros momentos do governo, haja visto que as grandes reformas, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, né, já foram realizadas e com isso temos condições aí de eventualmente termos uma legislatura com menos polêmicas oriundas, pelo menos do Poder Executivo, para que possamos ter uma convivência mais harmoniosa possível com o Poder Legislativo. Nós estamos se encaminhando para o final, mas eu queria pelo menos encaminhar duas questões aí, governador eleito. Uma é que o senhor saiu muito fortalecido do seu partido com a eleição a vice-governador, mas o MDB saiu muito dividido, né? Algumas lideranças, como o prefeito da capital, Sebastião Melo, o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, inclusive, declararam apoio oficial ao adversário da sua chapa, ao deputado Onyx Lorenzoni, do PL. O senhor já conversou com essas lideranças? E outra, o seu papel no governo, o senhor pode assumir uma secretaria também, como ocorreu com o atual governador, Ranolfo Vieira Júnior? Já que eu, do ponto de vista da questão do partido, né, primeiro dizer que, na verdade, houve aí uma dissidência, de fato, mas uma dissidência muito pequena do ponto de vista quantitativo de lideranças, considerando aí na região, vocês são testemunha aí em virtude de acompanhar a política regional, esmagadoramente a maioria do partido esteve conosco no que tange aos seus prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, líderes municipais, regionais, né? Aí o deputado Beto Fantinel, que teve uma liderança fundamental aí na região centro. Presidente da FAMURS também, Paulo Salerno. O presidente da FAMURS, o Paulo Salerno, né, que é um líder dos prefeitos, tem a minha idade, né, o Beto um pouco mais jovem do que eu, o Paulo Salerno tem a minha idade, e temos aí, somos da mesma geração, né, e fizemos esse processo eleitoral unidos, né, o máximo possível, e reconhecendo que tivemos divergências e dissidências, né, que não respeitaram a decisão soberana da convenção estadual. Eu fui inscrito na convenção como candidato a governador, a convenção preferiu seguir o caminho da coligação. A pergunta que fica, acho que é importante fazer essa reflexão, estaríamos nós com a vitória, teríamos ido nós para o segundo turno se não estivéssemos coligados? Nós fomos para o segundo turno, quero lembrar, por 2.400 votos. Então, se nós tivéssemos nos dividido, o MDB e o PSDB, certamente nós não estaríamos no segundo turno. Quem está dizendo isso são resultados das urnas, né, que nos colocaram no segundo turno com uma vitória muito apertada, frente à candidatura de esquerda, né, a candidatura do PT e do PSOL, que disputou conosco voto a voto na ida ao segundo turno. E não estivéssemos nós no segundo turno, provavelmente o resultado poderia ser outro, né? Nós vencemos, ou seja, mantivemos aí o projeto que o governador Sartori iniciou a implementar no estado, qual foi líder do governo, vice-governador Cairoli, enfim, em virtude dessa coligação. Então nós só tivemos êxito nesse processo devido à coligação. Quem prova é a urna, não é uma opinião pessoal minha, é um fato, né, irrefutável. Então, assuntos de infidelidade partidária não serei eu que vou tratar. Eu sou o vice-governador eleito aqui, com muita honra e humildade recebo essa tarefa oriunda aí da população gaúcha, né? A urna me concedeu essa tarefa e eu vou estar aqui cumprindo fidedignamente o que a população gaúcha me incumbiu, né? Que é ser o vice-governador do estado junto com o governador Eduardo Leite. Estou focado nisso, a transição começou hoje, né? Eu estou aqui, inclusive, falando contigo diretamente do gabinete do vice-governador, onde foi o local designado pelo governador Ranolfo para que façamos a transição, aqui no 21º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari. Estou aqui já desde cedo da manhã e vou ficar até o final da transição ajudando o governador Eduardo a fazer a transição, e essa é a minha tarefa. A tarefa do relacionamento interpartidário, melhor dizendo, não é, onde internamente no partido, ela era a direção partidária, questões de infidelidade partidária cometidas por esses companheiros também é questão da direção do partido. Quanto a mim, vou falar com todo mundo, já recebi o telefonema do prefeito Sebastião Melo na semana passada, me parabenizando, disse a ele que todas as pautas do município de Porto Alegre que tiverem que ser tratadas no estado, estou à disposição para recebê-las, né, para dar os retornos necessários, para encaminhar soluções, porque eu sempre digo que política não é ringue, e política, os mandatos políticos
são conferidos pelas urnas para que a gente possa melhorar a vida das pessoas e não ficar brigando entre nós aqui para ver quem é o mais bonito ou quem tem mais poder, né? Nós não temos absolutamente nenhum tipo de intenção nesse sentido. Da minha parte, o que passou ficou para trás, eu vou olhar para frente e vou seguir em diante, tá? Essa é a minha intenção. E quanto à minha participação no governo, não sei te dizer exatamente como faremos, né? Porque ainda não foi definido. O governador Eduardo disse que vai montar o secretariado para o final do mês, início do mês que vem. Até lá nós vamos fazendo aqui os debates da transição, mas certamente onde eu puder melhor ser escalado, estarei jogando, vou suar a camisa, seja em qual posição for, porque meu intuito aqui é colaborar com que o nosso plano de governo seja executado e entregue à população através de boas políticas públicas que venham melhorar a vida das pessoas e desenvolver cada vez mais a sociedade gaúcha. Esse é o meu foco e estou aqui muito empolgado com essa tarefa a qual a urna me concedeu junto com o governador Eduardo nas eleições passadas.